aqui na sua rádio preferida, Encontro com a Vida. Marcadas pela fé. A cada dia, conheça a história de uma mulher da Bíblia que marcou sua geração pela fé. Há pessoas que acreditam que o passado determina o destino, que erros cometidos ontem marcam uma vida para sempre. Mas a Bíblia apresenta histórias que desafiam essa ideia. Hoje, no Encontro com a Vida, vamos conhecer uma mulher cuja história prova que a fé pode reescrever qualquer destino. Seu nome? Raabe. Encontro com a Vida, o seu programa de fé e esperança. Ela vivia em uma cidade cercada por muralhas fortes, famosa por sua riqueza, mas também marcada pela idolatria e pela corrupção moral. A própria Bíblia diz que Raabe era prostituta. Naquela sociedade, isso significava carregar um estigma pesado. Naquela sociedade, isso significava carregar um estigma pesado. Socialmente rejeitada, religiosamente distante do povo de Deus. Mas Deus vê além do rótulo que as pessoas colocam. Quando o povo de Israel se aproximava da terra prometida, enviou 2 espias para observar Jericó. Eles entraram na cidade e acabaram chegando à casa de Raabe. Logo a notícia chegou ao rei de Jericó. Espias israelitas estavam na cidade. Soldados foram enviados imediatamente para capturá-los. E então chegou o momento da decisão. Raabe poderia entregar aqueles homens e garantir sua própria segurança. Mas ela fez exatamente o contrário. Ela os escondeu no terraço da casa entre feixes de linho e enganou os soldados que estavam procurando por eles. Depois disso, revelou aos espias o motivo da sua atitude. Ela disse que já tinha ouvido falar do Deus de Israel. As histórias sobre o poder divino haviam chegado até Jericó. Como o Senhor havia aberto o mar e conduzido seu povo pelo deserto. E então ela declarou algo impressionante. Disse Raabe: o Senhor vosso Deus é o Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Josué 2, verso 11. Raabe não cresceu no meio do povo de Israel. Não recebeu educação religiosa hebraica. Mesmo assim, reconheceu o verdadeiro Deus. Ao ouvir falar das obras de Deus, do Deus de Israel, seu coração foi tocado pela fé. E ela decidiu colocar sua confiança no Senhor. Raabe pediu apenas uma coisa aos espias: que sua família fosse poupada quando a cidade fosse conquistada. Eles concordaram e estabeleceram um sinal. Um cordão vermelho deveria ser colocado na janela da sua casa. Esse sinal indicaria qual casa deveria ser preservada. Algum tempo depois, o exército de Israel marchou ao redor de Jericó. No 7º dia, quando o povo gritou e as trombetas soaram, algo extraordinário aconteceu. As muralhas da cidade caíram, mas uma parte permaneceu intacta.
casa de Raabe. Ela e toda a sua família foram salvos. A fé que levou Raabe a acolher os mensageiros de Deus salvou não apenas a sua vida, mas também a vida de toda a família. E um detalhe, quem derrubou as muralhas de Jericó não foi os soldados de Israel, foi Deus. E Deus poupou a casa de Raabe. Deus assinou embaixo quando os espias confirmaram que a sua casa seria preservada. A Bíblia aconselha: creia em Jesus e será salvo tu e tua casa. Josué também disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É da vontade do Senhor que você e sua família sejam salvos no conflito final. E voltando à história de Raabe, ela foi acolhida pelo povo de Israel. Passou a fazer parte da comunidade do Deus verdadeiro. Mais tarde, sua história tomou um rumo ainda mais surpreendente. Raabe entrou na genealogia de Jesus Cristo. Uma mulher com um passado difícil passou a fazer parte da linhagem do Salvador do mundo. Isso revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Não é o passado que define quem uma pessoa pode se tornar, mas a decisão de seguir aquele que pode mudar nossa história, nos conduzir ao futuro de eterna glória. A graça divina recebeu aquela mulher que, pela fé, escolheu unir-se ao povo de Deus e confiar em sua misericórdia. A vida de Raabe nos lembra que Deus não olha apenas para aquilo que fomos, Ele olha para aquilo que podemos nos tornar pela fé e confiança nele. Talvez, amado ouvinte, esse programa esteja lembrando a você de dolorosos passados, erros, decisões equivocadas, caminhos que trouxeram arrependimento, mas a história de Raabe lhe mostra, amigo, que nenhuma vida está fora do alcance de Deus. Quando a fé entra em cena, o passado deixa de ser prisão e passa a ser apenas um capítulo. E Deus continua escrevendo nossa história, porque no final não é o passado que determina nosso destino, é a fé. Essa semana estamos com a série Marcadas pela Fé, Mulheres Consagradas no Caminho de Deus, e para amanhã vamos estudar a história de Ruth, a fidelidade que transforma destinos. E eu te aguardo amanhã, em nome de Jesus. Até lá! Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora.